continuando o nosso estudo sobre a cruz de Cristo e o amor. Não foram a humanidade que criou a cruz, mas Jesus viveu uma vida sobre a cruz. Quando Jesus nasce, ele já é colocado para trabalhar com seu pai José na carpintaria. Eu imagino que toda vez em que Jesus batia um prego sobre uma madeira, a mente dele ia lá na cruz. Ele viveu para a cruz. Quando ele está na cruz, ele brada e diz: Tetelestai, está consumado. E o véu se rasga. O véu se rasga de cima para baixo, não de baixo para cima. Porque se fosse de baixo para cima, poderiam dizer que foram homens que rasgou o véu. Mas o próprio Pai estava dizendo: agora ninguém mais afasta, ninguém mais arranca a presença, a minha presença sobre os homens. Deus rasga o véu de cima para baixo, para ninguém mais afastar o homem da sua presença. Mas para nós nos tornarmos presentes, para nós nos tornarmos servos de Deus e reconhecer que a cruz do Calvário foi um ato de redenção. Primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 3, Pedro diz que nós fomos gerados de novo para uma viva esperança de salvação. João, segunda de João, no seu capítulo 3, João diz que nós fomos chamados filhos de Deus. Mas tudo isso por causa da cruz. Na cruz, por causa da cruz, nós somos filhos de Deus. Cristo na cruz do Calvário nos tornou filhos de Deus. Ainda na cruz, enquanto pessoas estão lhe criticando ali, pessoas estão falando palavras inadequadas com o nosso Senhor Jesus, ele apenas diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus está na cruz, está com ele 2 ladrões. Um ladrão, ele murmura, dizendo: não és tu filho de Deus, por que não desce da cruz? O outro diz para ele: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O nosso Senhor Jesus diz: ainda hoje estarás comigo na glória. Porque na cruz nós temos que reconhecer o nosso Cristo. Nós temos que reconhecer Jesus como Salvador das nossas vidas, das nossas almas. O Evangelho de Cristo hoje está muito banalizado, porque não tem mais a pregação sobre a cruz. Você não vê mais pregar sobre o inferno, e o inferno é existente. O Evangelho hoje está sendo um evangelho culturizado. Tem que ser pregado sobre a cruz. A cruz foi um sinal de humilhação para o nosso Jesus. Foi uma humilhação tal. Mas ele foi morto
e ressuscitado na cruz. Foi na cruz do Calvário que ele nos resgatou. Foi na cruz do Calvário que ele nos tornou a presença do Senhor Jesus, a presença de Deus. Na cruz ele tornou o homem presente na presença do Senhor Deus. Porque o nosso Deus, ele trouxe de volta o homem à sua presença na cruz do Calvário, dando seu Filho unigênito para morrer pela humanidade, tornando o homem presente à sua presença. E a cruz de Cristo, nós devemos carregar todos os dias as nossas cruzes, porque ele disse: quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a vossa cruz e me siga. Porque nós temos que renunciar a nós mesmos e seguir a Cristo. Porque Jesus é o único que pode transformar a vida do homem. Jesus, ele transforma o homem. Assim como eu fui transformado, você que está vendo esse vídeo pode ser transformado. Você que está aí ouvindo, assistindo esse vídeo, você tem a oportunidade de ser transformado por Cristo Jesus, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador das vossas almas. Porque só em Jesus tem a salvação. Só em Cristo há a salvação. Fique ligado para a parte 3 desse vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe.